pessoal, tudo bem? Estou muito feliz em estar de volta aqui, compartilhando mais reflexões com vocês. E como foi conversado, né, eu propus em dividir com vocês um pouco a minha pesquisa de mestrado, né, a minha dissertação e as conclusões que eu cheguei por lá. Vai ser um grande desafio, porque é muito difícil resumir uma pesquisa, porque eu fiquei 2 anos nela, né, em poucas palavras aqui num vídeo, e ao mesmo tempo é um desafio também traduzir isso para uma linguagem cotidiana, né, e não ficar aí preso em termos teóricos, porque essa também não é a intenção do vídeo. Mas vamos lá, né? Estou feliz em ter essa possibilidade de compartilhar com vocês um pouco do que eu venho pesquisando e estudando com profundidade. Então eu pensei em alguns tópicos que eu achei que seriam interessantes, né, de trazer para vocês, porque de fato é impossível eu falar de toda a pesquisa aqui no vídeo, né? Mas aí fica um resto que a gente pode ir conversando e podem vir outros vídeos, quem sabe até uma live depois para a gente entrar nisso, aprofundar um pouco mais. Enfim, vamos lá. Para quem não sabe, a minha pesquisa foi sobre os jovens blogueiros na sociedade do espetáculo, pensando aí principalmente nos efeitos da imagem e do olhar, né? E eu entrevistei jovens blogueiros do Instagram, então eu foquei em pesquisar mais em relação a esse formato de rede social. Primeira coisa que eu queria esclarecer para vocês, que sociedade do espetáculo é uma das formas que a gente tem, uma das teorias que dizem sobre o mundo contemporâneo. Por mais que seja também algo muito amplo, o que eu queria destacar na sociedade do espetáculo é a questão do domínio da imagem. E no mundo de hoje a gente já vive, né, esse domínio do imaginário que colocou em cena um declínio da palavra, um declínio do simbólico. O que vão ter aí efeitos muito profundos na vida de cada sujeito que habita essa civilização. Mas ao pensar no domínio da imagem, eu poderia dizer assim para vocês que a bússola contemporânea, que antes eram voltadas para os ideais, para essas referências simbólicas que a gente tem na nossa vida, ela deixou de ser voltada para isso e passou a ser voltada para os objetos. Então, se a gente pensar, passou de uma lógica do ser para o ter. Mas mais do que isso, o que a gente vive no espetáculo hoje é que o ter ainda passou para a lógica do parecer, das aparências, aparentar ter algo. E principalmente aparentar ter algo que falta ao outro, abarcando aí esse ideal ilusório de completude. Agora, 2 discursos muito importantes que a gente vive na civilização de hoje também, que eu queria ressaltar, é o discurso capitalista e o discurso científico. Não estou aqui para criticar, mas apenas pontuar efeitos importantes que eles têm na nossa vida. Um dos efeitos do discurso capitalista é que, ao invés do que nos falta nos movimentar em busca de algo, é o mercado que nos indica o que está faltando e o que vai resolver essa nossa falta. Então, o que a gente diz é que o discurso capitalista vende essa ilusão de objetos que vão preencher a nossa falta. E o discurso científico, um dos seus principais imperativos é o de que tudo é possível. Com os avanços tecnológicos importantíssimos, né, esse discurso, esse imperativo acabou se alastrando, o que tem efeitos também devastadores, porque isso faz uma aniquilação dos limites. E com os limites enfraquecidos, as pessoas tendem a se mover pelos excessos, que é o que na psicanálise a gente chama do gozo, que vai operar nessa lógica do mais e mais e mais e mais e mais sem ponto de basta. Então o que eu quero dizer com isso é que o discurso capitalista e científico, além de nos alienarem, nos convida mais para essa lógica do excesso. E sobre a juventude contemporânea, em específico, o que eu gostaria de destacar para vocês é que hoje a gente vive um imperativo de todos jovens, de todos aparentando ser jovens, nessa questão do parecer. Então a juventude virou um modelo de bem viver, passando de um meio para um fim, né?
como se a juventude fosse o fim que todos desejam alcançar. Não é à toa que a gente vê no mundo de hoje não só adultos que tentam ter comportamentos e hábitos jovens, podemos colocar dessa forma, como também práticas para alterar o próprio corpo, esconder marcas do tempo, né, e moldar essa imagem jovem. Né? Então, o que a gente pode conectar aí? Esse espetáculo, das aparências, né, de parecer a imagem e a juventude. Então, parecer ter uma imagem jovem. E um dos grandes efeitos disso para a própria juventude é a dificuldade de lidar com o tempo, né, de lidar com o caminho, querendo se manter no mesmo lugar e tendo muita dificuldade em concluir, levando aí a uma certa paralisação, né? Como busca se manter na juventude, fica paralisado nessa vivência desse tempo. Por mais que a psicanálise ensina que o tempo é lógico e não cronológico, tem um efeito profundo aí na questão da desorientação subjetiva. Agora, entrando com relação à imagem e o olhar, o que eu queria trazer para vocês são 5 efeitos, né, que eu destaquei na minha pesquisa a partir das entrevistas. Um deles é a questão da relação alienante. Quando a gente estabelece a nossa constituição do eu, né, da nossa imagem, a gente se respalda no outro. O que eu quero dizer com isso? É como se o outro servisse de um espelho para a gente. A gente até fala na psicanálise de um estádio do espelho, em que também o outro vai nos apontar a imagem que a gente tem, né? Como se estivesse nos colocando na frente do espelho e falando assim, tá vendo aquele ali? Aquele é você. Né? Então, a nossa constituição do eu, ela também vai implicar o outro. Não só nessa questão da imagem, como nas palavras, né? Como o outro nos nomeia. A gente pega essas palavras que a gente escuta do outro e também incorpora elas, atribui elas a nós mesmos. Mas por que eu tô falando isso? Porque essa questão da imagem, ela entra em cena nesse processo de constituição do eu. E com as imagens hoje nas redes sociais, isso se tornou problemático. Porque o que acontece é que são imagens cada vez mais distorcidas. Se a gente olhar ali os filtros do Instagram, tá virando uma coisa exuberante, né, problemática, do tanto que altera a imagem. Então, o que acontece? Essas imagens são inconsistentes, insustentáveis, ao mesmo tempo que elas vendem a ilusão de parecer ser consistente por ser completa. Olha como isso é paradoxal. Outro efeito muito importante com as imagens no mundo de hoje é a questão da transparência. O que tem a ver com o aniquilamento dos limites, porque como os limites enfraquecidos, até o limite de exposição, né, se enfraquece. Então, o que acontece com essa transparência, até esse imperativo de seja transparente, compartilhe a sua vida, faça um show da sua própria vida, a intimidade começa a perder sentido. Foi até interessante que nas entrevistas com os jovens, eles eram contraditórios. Que ao mesmo tempo que eles falavam que eles eram transparentes e tentavam ser eles mesmos ali nas redes, eles falavam da construção da imagem, de limitar o que eles iam expor, como uma coisa para se resguardar também. Então eles falavam de uma transparência e de um limite. Como que isso é possível? E eles falavam que não compartilhavam a intimidade deles, ao mesmo tempo que, por exemplo, falam nas redes como falam no quarto, como falariam no quarto deles. Não seria o quarto um lugar muito íntimo? Né? Então, só um exemplo aí para mostrar que a intimidade perdeu o sentido. O que é íntimo, né? E o nosso íntimo, ele é muito importante, ele diz a nossa subjetividade. Então, a gente entra aí numa grande questão. E com a intimidade vazia, os laços sociais também vão ficando mais vazios, né? Porque para de ser uma troca particular ali entre uma pessoa com outras e vira um palco para todos. E agora, adentrando mais com relação ao olhar, o principal que eu tenho a dizer é que o olhar, naturalmente, ele, além de mostrar uma causa de desejo, né?
quando a pessoa está te olhando muito, você pode pensar por esse viés de um desejo. O olhar também angustia, né? Por que essa pessoa está me olhando muito? Tem alguma coisa de errado comigo? Tô dando um exemplo aqui bem sutil, mas só para exemplificar que o olhar nos leva a esses dois caminhos. E o que acontece nas redes sociais com a intensificação da exposição numa plataforma que ainda amplia as possibilidades de conexão? Né? Quem está ali vendo é um perfil, não é a pessoa de fato. E mesmo que tenha a tentativa de quantificar ali quantas visualizações tal postagem ou tal stories teve, ou de mostrar quem viu, você não está sabendo de fato quem viu aquilo ali. A pessoa pode tirar um print, mandar para alguém, ou pode ver através do perfil de uma outra pessoa. Enfim, o olhar, que já é inapreensível, né? Porque a gente não apreende o olhar, ele foi ficando mais ainda inapreensível. Ele foi perdendo total os limites. O olhar se tornou absoluto. A gente se sente vigiado o tempo inteiro. E isso tem efeitos profundos na nossa subjetividade. Como lidar com esse olhar excessivo do outro? Mas enfim, e quais são as consequências disso para os jovens que têm que lidar o tempo todo com essa ideia, esses ideais inalcançáveis que vendem uma completude e se deparar o tempo todo com as suas limitações, com os seus furos, e ainda vem o discurso da ciência falando que tudo é possível, ainda vem o capitalismo querendo te vender coisas para preencher a sua falta. E aí, como que fica isso? Né? Essa falta de limites, olhares excessivos, exposições excessivas. Não é à toa que a gente vive um culto ao gozo, né? É o mais, o excesso e excesso e excesso. E o que está acontecendo com as pessoas diante desse contexto? Principalmente os jovens. Eles estão ficando desorientados. É o que a gente chama de errância, né? As pessoas ficam trocando de lugar o tempo inteiro, né? Se movimentando por círculos paralisantes e deixando a vida sangrar. E aí até na conclusão, eu coloquei uma pergunta muito interessante, que é dessa forma. Como saber fazer diante do real da vida, que é cada vez mais insuportável, com esse mundo virtual, essas imagens nos vendendo a possibilidade do mais além da fantasia? Enfim, vou terminar com essa pergunta para vocês refletirem. O vídeo acabou ficando grande e olha que eu já fiz um resumão e deixei muitas coisas de fora. Mas é porque é de fato muito interessante, é um tema que eu gosto e tem muito o que falar. Então a gente pode em outros momentos aprofundar mais nesse assunto. Então é isso, muito obrigada para quem assistiu até aqui e qualquer dúvida, sugestão e comentário fiquem à vontade.